Olá, irmãos, paz do Senhor. Deus abençoe a todos na grande paz do Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe a você, meu irmão, minha irmã, que está de aniversário hoje. Dia especial para você. Deus sempre tem uma bênção para o seu coração. Amém? Palavra viva e eficaz do Senhor, dia 5 de outubro de 2023. Glória a Deus. Livro de Jeremias, capítulo 4, versículo 19, ao capítulo 6, versículo 14. Ah, entranhas minhas, estou com dores no meu coração. O meu coração se agita em mim. Não posso me calar, porque tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido da guerra. Destruição sobre destruição se apregou, porque já toda a terra está destruída. De repente foram destruídas minhas tendas e as minhas cortinas num momento. Até quando verei a bandeira e ouvirei a voz da trombeta? Deveras o meu povo está louco, já não me conhece. São filhos nécios e não entendidos. São sábios para fazer mal, mas não sabem fazer o bem. Observei a terra, e eis que era sua forma sem forma e vazia. Também os céus, e não tinham a sua luz. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei, e eis que não havia homem algum, e todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Porque assim diz o Senhor: toda esta terra está assolada, de todo, porém, não a consumirei. Por isto lamentará a terra, e os céus em cima se enegrecerão. Porquanto assim o disse, assim o propus, e não me arrependi, nem me desviarei disso. Ao clamor dos cavaleiros e dos flecheiros fugiam todas as cidades. Entraram pelas matas e treparam pelos penhascos. Todas as cidades ficaram abandonadas, e já ninguém havia nelas. Agora, pois, que farás, ó assolada? Ainda que te vistas de carmesim, ainda que te adornes com enfeites de ouro, ainda que te pintes em volta dos teus olhos, de balde te farias bela. Os amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida. Porquanto ouço uma voz, como a de uma mulher que está de parto, uma angústia como a de que está com dores de parto do primeiro filho, a voz da filha de Sião, ofegante que estende as suas mãos, dizendo: ó, ai de mim, agora, porque já a minha alma desmaia por causa dos assassinos. Dai voltas às ruas de Jerusalém, e vede agora, informai-vos e buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém ou se há homem que pratique a justiça ou busque a verdade. E eu lhe perdoarei. E ainda que digam, vive o Senhor, de certo, falsamente juro. Ah, Senhor, porventura não atentam os teus olhos para a verdade? Feriste-os e não lhes doeu. Consumiste-os e não quiseram receber a correção. Endureceram as suas faces mais do que uma rocha. Não quiseram voltar. Eu, porém, disse: deveras esses são pobres, são loucos, pois não sabem o caminho do Senhor, nem o juízo do seu Deus. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Mas estes juntamente quebraram o jugo e romperam as ataduras. Por isso um leão do bosque os feriu, um lobo dos desertos os assolará. Um leopardo vigia contra as suas cidades, qualquer que sair delas será despedaçado, porque as suas transgressões se avolumam, multiplicaram-se as suas apostasias. Como vendo te perdoaria? Teus filhos me deixam a mim e juram pelo que não são deuses. Quando os fartei, então adulteraram, e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos. Como cavalos bem fartos, levantam-se pela manhã, rinchando cada um a mulher do seu próximo. Deixaria eu de castigar por estas coisas, diz o Senhor, ou não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Subi aos meus muros e destruí-os. Porém, não façais uma destruição final. Tirai os seus ramos, porque não são do Senhor. Porque aleivosamente se houveram contra mim a casa de Israel e a casa de Judá, diz o Senhor.
Negaram ao Senhor e disseram: não é ele, nem mal nos sobrevirá, nem veremos espada nem fome, e até os profetas serão como o vento, porque a palavra não está com eles, assim se lhes sucederá. Portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos: porquanto disseste tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca em fogo, e a este povo em lenha, eles serão consumidos. Eis que trarei sobre vós uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor. É uma nação robusta e uma nação antiquíssima, uma nação cuja língua ignorarás e não entenderás o que ela falar. A sua aljava é como uma sepultura aberta. Todos eles são poderosos, e comerão a tua cega e o teu pão, que teus filhos e tuas filhas haviam de comer. Comerão as tuas ovelhas e as tuas vacas, comerão a tua vide e a tua figueira. As tuas cidades fortificadas, em que confiavas, abatê-las-ão à espada. Contudo, ainda naqueles dias, diz o Senhor, não farei de vós uma destruição final. E sucederá que, quando disserdes, por que nos fez o Senhor nosso Deus todas essas coisas? Então lhes dirás: como vós me deixastes e servistes a deuses estranhos na vossa terra, assim servireis a estrangeiros em terra que não é vossa. Anunciai isto na casa de Jacó e fazei-o ouvir em Judá, dizendo: ouvi agora isto ao povo insensato, e sem coração, que tendes olhos e não vedes, que tendes ouvido e não ouvis. Porventura não me temereis a mim? Diz o Senhor: não temereis diante de mim, que pus a areia por limite do mar, por ordenança eterna, que ele não transpassará? Ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não a transpassarão. Mas este povo é de coração rebelde e pertinaz. Rebelaram-se e foram-se. E não dizem no seu coração: temamos agora ao Senhor nosso Deus, que dá chuva a temporã e a tardia e ao seu tempo, e nos conserva as semanas determinadas da cega. As vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados apertam de vós o bem. Porque ímpios se acham entre o meu povo, andam espiando, como quem arma laços, põem armadilhas com que prendem os homens. Como uma gaiola está cheia de pássaros, assim as suas casas estão cheias de engano. Por isso se engrandeceram e enriqueceram, e engordaram-se, estão nédios, e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não julgam a causa do órfão, todavia prosperam, nem julgam o direito dos necessitados. Porventura não castigaria eu por causa dessas coisas? Diz o Senhor: não me vingaria eu de uma nação como essa? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. Mas que fareis ao fim disto? Fugi para a salvação vossa, filhos de Benjamim, do meio de Jerusalém, e tocai a buzina em Tecoa, e levantai um sinal de fogo sobre Bet-Aquerem, porque do lado norte surge um mal e uma grande destruição. A formosa e delicada assemelhei à filha de Sião, mas contra ela virão pastores com os seus rebanhos, levantarão contra ela tendas em redor, e cada um apacentará no seu lugar. Preparai a guerra contra ela, levantai-vos e subamos ao pino do meio-dia. Ai de nós, já declina o dia, já se vão estendendo as sombras da tarde. Levantai-vos e subamos de noite, e destruamos os seus palácios. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: cortai árvores e levantai trincheiras contra Jerusalém. Esta é a cidade que há de ser castigada. Só opressão há no meio-dia. Como a fonte produz as suas águas, assim ela produz a sua malícia. Violência e estrago se ouvem nela. Enfermidade e feridas há diante de mim continuamente. Corrige-te, ó Jerusalém, para que a minha alma não se aparte de ti, para que não te torne em assolação a terra não habitada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: diligentemente respigarão os resíduos de Israel como uma vinha,
torna a tua mão como o vindimador aos cestos. A quem falarei, a testemunharei para que ouça. Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa e não gostam dela. Por isso estou cheio de furor do Senhor, estou cansado de o conter. Derramá-lo-ei sobre os meninos pelas ruas e na reunião de todos os jovens. Porque até o marido com a mulher serão presos, e o velho com o que está cheio de dias. E as suas casas passarão a outros, como também as suas herdades e as suas mulheres juntamente. Porque estenderei a minha mão contra os habitantes desta terra, diz o Senhor. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à avareza, e desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. E curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Amém, irmãos? Livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 21, ao capítulo 2, versículo 7. A vós também que, noutro tempo, éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, mas agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a Igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério, que os gentios que é Cristo, entre os gentios que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia que opera em mim poderosamente. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados, e estejam unidos em amor, e enriquecidos pela plenitude da inteligência, para conhecimento do ministério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Amém, irmãos? Livro de Salmo 77, versículo 1 ao versículo 20. Clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbei. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos acordados. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade os anos dos tempos antigos. De noite chamei à lembrança o meu cântico. Meditei em meu coração e o meu espírito esquadrinhou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou-se ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse, isto é enfermidade minha. Mas eu me lembrarei dos anos
da destra do Altíssimo. Eu me lembrarei das obras do Senhor. Certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas, tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste a teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. As nuvens lançaram água, os céus deram um som. As tuas flechas correram de uma para outra parte. A voz do teu trovão estava no céu. Os relâmpagos iluminaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. O teu caminho é o mar, e as tuas veredas nas águas grandes, e os teus passos não são conhecidos. Guiaste o teu povo, como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Amém, irmão? Provérbios 24, versículo 23 ao 25. Também esses são provérbios dos sábios. Ter respeito a pessoas no julgamento não é bom. O que disser ao ímpio, justo és, os povos o amaldiçoarão, as nações o detestarão. Mas para os que repreenderem haverá delícias, e sobre eles virá a bênção do bem. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos na grande paz do Senhor e até amanhã.